Em 1924, pensávamos que a Via Láctea era o universo inteiro, até Edwin Hubble provar que estávamos errados. O que parecia um leve borrão no céu noturno era na verdade a galáxia de Andrômeda, maior que a nossa e repleta de mais de 1 trilhão de estrelas. Essa descoberta destruiu nosso lugar no cosmos. E aqui está o que a maioria não percebe: Andrômeda está chegando. Lenta e silenciosamente, ela se move em nossa direção, prestes a colidir com a nossa galáxia em alguns bilhões de anos. Então, como é saber que o universo não é apenas vasto, mas está em movimento, e que somos parte de algo muito mais épico do que imaginávamos? Conheça nosso vizinho galáctico. Há um viajante silencioso pairando em nosso céu noturno, tão vasto, tão próximo, mas tão silenciosamente esquecido. Você pode tê-lo visto sem perceber, uma tênue mancha no escuro, quase imperceptível a olho nu. Mas essa humilde mancha? É a galáxia de Andrômeda, a galáxia espiral mais próxima da nossa Via Láctea. E não é apenas uma vizinha, é uma gigante, maior e mais massiva que a nossa. Se você pudesse viajar à velocidade da luz, ainda levaria mais de 2,5 milhões de anos para chegar lá. Não é apenas distância, é uma cápsula do tempo. A luz que vemos de Andrômeda esta noite, na verdade, a deixou durante a época em que os primeiros humanos estavam aprendendo a usar ferramentas. É como olhar através de uma janela cósmica para o passado remoto. Mas Andrômeda não é apenas uma relíquia, é uma mensagem. Um lembrete de que, mesmo na vastidão do cosmos, não estamos sozinhos na escuridão. Galáxias como a nossa não são ilhas solitárias flutuando sem rumo, fazemos parte de uma família galáctica maior. E Andrômeda é nossa irmã, aproximando-se lentamente a cada segundo. Não é incrível que, enquanto navegamos pelos celulares e maratonas de séries, galáxias inteiras se aproximem umas das outras para uma reunião cósmica? Tamanho, distância e visibilidade. Vamos analisar o quão grande nossa vizinha realmente é. Andrômeda se estende por cerca de 220 mil anos-luz, quase o dobro do tamanho da Via Láctea. E dentro desse colosso espiralado há mais de 1 trilhão de estrelas, sim, trilhões, com um número incontável de planetas orbitando ao redor delas. Alguns astrônomos até sugerem que ele pode conter o dobro das estrelas que temos. E aqui está a parte incrível: em uma noite clara, longe das luzes da cidade, você pode realmente ver Andrômeda com seus próprios olhos. Sem telescópio, sem binóculos. Apenas você e o céu noturno. O que você está vendo, embora tênue, é o objeto mais distante visível a olho nu. Esse fato por si só o torna especial, porque sem nenhuma tecnologia ou treinamento, você está literalmente olhando através do tempo e do espaço. Pense nisso: você está em um pequeno planeta, olhando para 2,5 milhões de anos-luz. A luz que atingiu sua retina esta noite deixou Andrômeda quando os primeiros ancestrais dos humanos modernos estavam aprendendo a ficar em pé. Você não está apenas observando as estrelas, você está viajando no tempo. Não é apenas uma galáxia, é um lembrete de que o universo é muito, muito maior do que as nossas preocupações do dia a dia. Estrutura e composição. Você pode pensar que todas as galáxias são iguais, um conjunto de estrelas girando no espaço. Mas Andrômeda, ela tem um estilo incrível. Esta majestosa galáxia espiral tem uma protuberância central brilhante, 2 braços enormes que se retorcem para fora e centenas de aglomerados estelares menores espalhados por toda parte como confete cósmico. Os cientistas estimam que ela tenha mais de 1 trilhão de estrelas, em comparação com os 400 bilhões da Via Láctea. São 5 vezes mais estrelas iluminando sua estrutura. Ela até tem galáxias satélites próprias, assim como temos as nuvens de Magalhães. Os braços de Andrômeda não são apenas decoração estrelada, eles contêm incontáveis sistemas planetários, nebulosas formadoras de estrelas e possivelmente até buracos negros escondidos bem no fundo. O fascinante é que não é caótico, é uma beleza organizada em uma escala que mal conseguimos compreender. Até mesmo as faixas de poeira, aquelas regiões mais escuras que cortam os braços espirais, são essenciais.
Elas não são vazios, mas ricas em gás que um dia poderiam formar novas estrelas. É como se Andrômeda fosse uma estrutura viva e pulsante, constantemente criando, evoluindo e mudando. Do seu núcleo brilhante e denso às bordas finas de seus braços, cada parte dela conta uma história com bilhões de anos. E finalmente estamos aprendendo a lê-la. História da descoberta. Muito antes de sabermos o que era uma galáxia, Andrômeda já havia causado impacto. Antigos astrônomos persas escreveram sobre uma pequena nuvem no céu, uma que não cintilava como as estrelas. Essa nuvem era Andrômeda, e por séculos, isso era tudo que todos pensavam que era, uma mancha difusa em nossa própria galáxia. Então veio 1924. Edwin Hubble, sim, o cara que dá nome ao telescópio, mudou tudo. Usando um telescópio potente, ele encontrou estrelas variáveis dentro de Andrômeda e mediu suas distâncias. O que ele descobriu chocou o mundo. Andrômeda não estava dentro da Via Láctea, era uma galáxia separada, a milhões de anos-luz de distância. Esse momento destruiu nossa ideia do universo. De repente, a Via Láctea não era o universo, era apenas uma galáxia em um cosmos cheio delas. Andrômeda abriu as comportas para a astronomia moderna. Foi a primeira galáxia que realmente entendemos como independente da nossa e expandiu para sempre nosso horizonte cósmico. Aquela mancha difusa. Isso nos forçou a reescrever tudo o que achávamos que sabíamos. E, ao fazer isso, fez com que o universo parecesse infinitamente maior e muito mais conectado. Rota de colisão com a Via Láctea. A cada segundo, Andrômeda se aproxima de nós, cerca de 110 km por segundo. Isso significa que, a cada batida do coração, a distância entre nossas galáxias diminui um pouco mais. Não é um talvez, é uma certeza cósmica. Cientistas preveem que, em cerca de 4 bilhões de anos, Andrômeda e a Via Láctea colidirão. Mas não como uma explosão violenta. Como o espaço é tão vasto e as estrelas estão tão distantes, a maioria simplesmente passará uma pela outra, dançando sob a força da gravidade. É mais um balé em câmera lenta do que uma corrida de demolição. Com o tempo, essa interação celestial se estenderá, se torcerá e, eventualmente, fundirá as duas galáxias em uma formação totalmente nova, Milcomeda ou Mildromeda, como alguns astrônomos a chamam jocosamente. A Terra pode sobreviver. O Sol pode ainda brilhar. Mas o céu noturno mudará para sempre. Se humanos ou civilizações do futuro existirem, eles olharão para cima e verão céus em chamas com estrelas de ambas as galáxias. É incrível pensar que algo tão estável e constante como a nossa galáxia faça parte de uma história muito maior, uma história que ainda está se desenrolando. Nossos céus pacíficos hoje? Eles são a calmaria antes de uma tempestade magnífica de bilhões de anos. Possibilidade de vida. E se não estivermos sozinhos, mesmo que estejamos apenas uma galáxia de distância? Com mais de 1 trilhão de estrelas e potencialmente bilhões de planetas, Andrômeda pode guardar segredos que ainda não conseguimos desvendar. Alguns desses planetas podem estar na zona habitável, o ponto ideal onde a água líquida pode existir. Esse é o primeiro ingrediente para a vida como a conhecemos. E como Andrômeda é mais antiga que a Via Láctea, algumas de suas estrelas tiveram uma vantagem, bilhões de anos. E se a vida inteligente tivesse evoluído lá muito antes de os humanos acenderem sua primeira fogueira? Ou se civilizações antigas surgiram e desapareceram antes mesmo de olharmos para cima? Embora não tenhamos encontrado sinais de vida em Andrômeda, estamos apenas começando a entender sua vastidão. A maioria de seus planetas está longe demais para estudarmos em detalhes ainda. Mas os avanços em telescópios e tecnologia interestelar podem um dia nos permitir vislumbrar céus alienígenas, oceanos distantes ou até mesmo civilizações acenando de volta. No momento, tudo são perguntas e maravilhas. Mas talvez seja esse o ponto. A busca por vida em Andrômeda não se trata apenas de ciência, trata-se de conexão. De questionar, somos realmente os únicos aqui? O esqueleto oculto de Andrômeda.
Você não pode vê-la, não pode tocá-la, mas ela mantém tudo unido. Quase 90% da massa de Andrômeda é invisível, composta de algo que os cientistas chamam de matéria escura. Ela não emite luz, não a reflete, ainda assim, está em toda parte, agindo como um esqueleto oculto que une as galáxias. Só sabemos que ela existe por causa do que ela contém. Faz as estrelas de Andrômeda giram a velocidades que não seriam possíveis se existisse apenas matéria visível. Por toda a lógica, essas estrelas externas já deveriam ter se lançado no espaço profundo. Mas não o fizeram. Algo as mantém presas, e esse algo é a matéria escura. É como um arquiteto silencioso, moldando galáxias a partir das sombras. E aqui está o que é ainda mais fascinante: o halo de matéria escura de Andrômeda se estende muito além de seus braços brilhantes, como um escudo invisível. Pode até estar interagindo com a própria nuvem de matéria escura da Via Láctea neste momento. Quanto mais estudamos Andrômeda, mais percebemos que não se trata apenas de estrelas e luz, trata-se das forças invisíveis que definem o universo. Pense nisso: a maior parte do que existe em nosso vizinho mais próximo é algo que ainda não compreendemos. Isso não é apenas misterioso, é humilhante. Uma transformação cósmica. À medida que continuamos a observar Andrômeda, uma pergunta persiste: o que acontecerá com as duas galáxias após a colisão? Embora esse evento esteja a bilhões de anos de distância, o conceito de tal transformação cósmica é profundamente intrigante. Os astrônomos acreditam que a fusão da Via Láctea e Andrômeda não resultará em uma colisão catastrófica de estrelas, afinal, o espaço é vasto e as estrelas estão muito distantes umas das outras. Em vez disso, será uma dança lenta de forças gravitacionais, fazendo com que as duas galáxias se estendam, se torçam e, eventualmente, se fundam em uma nova galáxia. Alguns sugerem que essa nova galáxia poderia ser chamada de Milcomeda ou Mildromeda. No entanto, à medida que as galáxias colidem, seus buracos negros supermassivos provavelmente também convergirão, desencadeando um novo e intenso período de formação estelar. Com essa colisão, novas estruturas estelares se formarão, possivelmente criando uma exibição cósmica ainda mais magnífica no céu futuro. Para a vida na Terra, este evento pode não representar nenhuma ameaça imediata, visto que a colisão se desenrolará ao longo de milhões de anos. Mas e as civilizações futuras? Será que elas testemunharão a colisão em tempo real, talvez de um planeta na nova galáxia? As possibilidades são infinitas, e a colisão entre Andrômeda e a Via Láctea certamente redefinirá a própria natureza do universo como o conhecemos. É um lembrete de que mesmo os elementos mais estáveis do cosmos estão sujeitos a mudanças, e o futuro do universo está escrito nas estrelas. E aí está, a galáxia de Andrômeda, uma gigante em nossa vizinhança cósmica com mistérios que continuam a fascinar os astrônomos. Não é incrível pensar na vastidão do universo logo ali ao lado? Se você se encanta com as maravilhas do espaço tanto quanto nós, continue explorando conosco. E se você adora descobrir os segredos do universo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais aventuras com fatos sobre o espaço. Você já se perguntou se existe vida além da Terra? E se existir um planeta com as condições certas para sustentar a vida, apenas à espera de ser descoberto? A missão Pandora da NASA está prestes a nos levar um passo mais perto de responder a essa pergunta. Ao explorar as atmosferas de exoplanetas distantes, Pandora nos dará as ferramentas para compreender estes mundos alienígenas como nunca antes. Poderia um desses planetas ser a próxima Terra? Junte-se a mim enquanto mergulhamos na emocionante missão de Pandora e descobrimos o que ela pode significar para o futuro da exploração espacial. O Missão Pandora. Você já olhou para as estrelas e se perguntou se existem planetas como a Terra? Imagine uma missão dedicada a explorar estes mundos distantes e descobrir os seus segredos. Bem, prepare-se, porque a missão Pandora da NASA está preparada para fazer exatamente isso, e muito mais. Mas o que exatamente é Pandora? Vamos mergulhar nisso. A missão Pandora, lançada no final de 2025,
é um projeto inovador da NASA que se concentrará no estudo de exoplanetas, aqueles planetas distantes que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar. Agora, aqui está a parte interessante: Pandora não se trata apenas de descobrir novos planetas, trata-se de estudar suas atmosferas para ver do que são feitas e se poderiam sustentar vida. Este é um grande salto na exploração espacial, pois a compreensão das atmosferas alienígenas é um passo fundamental na busca por mundos habitáveis. Pandora será equipada com tecnologia de ponta para observar esses planetas de uma forma que nunca fomos capazes de fazer antes. Por exemplo, irá monitorizar continuamente exoplanetas à medida que transitam em frente das suas estrelas, permitindo ao Pandora analisar a sua composição atmosférica. Isto significa que, pela primeira vez, poderemos perscrutar os céus alienígenas de planetas distantes, descobrindo o que os move e potencialmente identificando aqueles que poderiam abrigar vida. A missão Pandora pretende abrir portas para uma nova era na exploração espacial, onde poderemos finalmente começar a responder a uma das questões mais profundas da humanidade: estamos sozinhos no universo? Objetivos da missão. Agora, você deve estar se perguntando: o que exatamente Pandora estará fazendo no espaço? Bem, Pandora não é apenas uma missão para observar estrelas distantes, é uma missão com uma missão. O objetivo da NASA para Pandora é ambicioso, mas emocionante: estudar as atmosferas de pelo menos 20 exoplanetas, monitorizando-os durante mais de um ano. Como planeja fazer isso? Observando-os múltiplas vezes, rastreamos suas mudanças atmosféricas à medida que orbitam suas estrelas hospedeiras. A chave para o sucesso de Pandora é a sua capacidade de observar estes exoplanetas durante os seus trânsitos, que é quando passam em frente das suas estrelas. Esta é uma oportunidade de ouro para o Pandora fazer leituras contínuas durante um período de 24 horas. Ao capturar a luz das estrelas e analisar como esta interage com a atmosfera do exoplaneta, Pandora será capaz de detectar a composição química destas atmosferas, essencialmente lendo o ar em planetas alienígenas. O que torna esta missão ainda mais fascinante é a sua capacidade de fazer tudo isto em grande escala. O objetivo de Pandora é observar pelo menos 20 exoplanetas diferentes, tornando este um dos estudos mais detalhados de mundos alienígenas até a data. Ao capturar dados de vários planetas, os cientistas não só obterão uma compreensão mais profunda das atmosferas individuais, mas também as compararão numa variedade de ambientes. É possível que alguns destes planetas possam sustentar vida? As descobertas de Pandora vão aproximar-nos um passo da compreensão de se estamos sozinhos no universo. Significado científico. Você pode estar se perguntando: por que Pandora é tão importante? Bem, o significado científico desta missão vai muito além de apenas explorar planetas distantes. O trabalho de Pandora dá-nos as ferramentas para responder a algumas das questões mais prementes sobre os exoplanetas e o seu potencial para sustentar vida. Imagine ser capaz de perscrutar a própria atmosfera de um mundo alienígena, descobrindo sua composição química e descobrindo se ele possui os blocos de construção necessários à vida. É isso que Pandora pretende alcançar e poderá mudar tudo o que sabemos sobre a vida fora da Terra. Um dos principais desafios ao estudar exoplanetas é distinguir entre os sinais da estrela e os do próprio planeta. Pandora enfrentará isso de frente. Ao concentrar-se nos exoplanetas em trânsito, irá monitorizá-los à medida que passam em frente das suas estrelas, permitindo aos cientistas estudar a atmosfera do planeta sem interferência da luz da estrela. Esta capacidade de separar os dois sinais é crucial para obter dados precisos e detalhados sobre como são realmente estes planetas. Estes dados precisos poderão eventualmente ajudar os cientistas a determinar quais os exoplanetas que poderão ser capazes de sustentar vida, com base em fatores como a presença de água, oxigênio ou outros elementos essenciais à vida nas suas atmosferas. O que Pandora também nos ajudará a compreender é a diversidade das atmosferas exoplanetárias. Ao observar uma série de exoplanetas diferentes, cada um com características únicas, os cientistas serão capazes de comparar e contrastar estas atmosferas. Eles são densos com nuvens como Vênus ou finos e arejados como Marte? Ou talvez, apenas talvez, alguns deles compartilhem semelhanças com a atmosfera da Terra.
As descobertas de Pandora fornecerão informações cruciais sobre os muitos ambientes diferentes que existem nos exoplanetas e, igualmente importante, quais podem ser candidatos à vida. Detalhes técnicos. Agora, vamos entrar na fascinante tecnologia que torna o Pandora uma ferramenta tão poderosa para a exploração espacial. O coração de Pandora é o seu telescópio Cassegrain de 45 centímetros, uma peça de tecnologia de ponta que lhe permitirá estudar exoplanetas com incrível precisão. Este telescópio não é apenas um instrumento comum, ele foi projetado para capturar tanto a luz visível quanto os comprimentos de onda do infravermelho próximo. O que isso significa? Essencialmente, Pandora será capaz de ver exoplanetas de uma forma que outros telescópios não conseguem, permitindo-lhe detectar os sinais mais fracos provenientes das atmosferas dos planetas. Mas o telescópio em si é apenas uma peça do quebra-cabeça. Pandora também está equipada com espectrômetros, que decompõem a luz coletada em espectros detalhados. Isto permitirá aos cientistas analisar a composição química específica da atmosfera de um exoplaneta. Ao estudar estes espectros, Pandora pode identificar gases como dióxido de carbono, metano e vapor de água, cada um dos quais pode ser crucial para determinar se um planeta é habitável. É como ter um detetive cósmico examinando o ar de mundos distantes. Uma das principais características que diferenciam o Pandora das missões anteriores são as suas capacidades de dupla utilização. Não só pode obter imagens impressionantes de exoplanetas, mas também realizar observações espectroscópicas ao mesmo tempo. Isto significa que Pandora não nos dará apenas uma bela imagem destes mundos distantes, fornecerá dados reais e acionáveis que podem nos dizer o que está acontecendo em suas atmosferas. Com a sua capacidade de realizar ambas as tarefas simultaneamente, Pandora está preparada para fornecer uma compreensão abrangente dos exoplanetas de uma forma nunca vista antes. Operações missionária. Agora que discutimos a incrível tecnologia de Pandora, vamos dar uma olhada mais de perto em como esta missão irá operar no espaço. Você deve estar se perguntando, como Pandora consegue capturar dados tão detalhados da vastidão do espaço? Bem, a resposta está em sua órbita cuidadosamente planejada e em sistemas avançados de espaçonaves. Pandora será colocada em uma órbita abaixo da Terra sincronizada com o Sol, uma posição estratégica que lhe permite ter condições de observação consistentes e previsíveis. O que torna isso tão importante? Nesta órbita, Pandora estará sempre na posição certa para observar exoplanetas à medida que transitam em frente das suas estrelas, garantindo que os dados que recolhe são fiáveis e contínuos. Esta consistência é fundamental para compreender a dinâmica das atmosferas dos planetas ao longo do tempo. Os dados serão recolhidos de forma a dar aos cientistas uma imagem completa e precisa destes mundos distantes. Gerenciar as operações da espaçonave é tarefa do altamente sofisticado ônibus espacial da Pandora. Este ônibus é como o cérebro do satélite, coordenando tudo, desde a navegação até a aquisição de dados. Os sistemas a bordo da espaçonave são responsáveis por garantir que Pandora permaneça em curso, colete os dados necessários e se comunique com a Terra. Ele foi projetado para lidar com tarefas complexas de exploração espacial, garantindo operações suaves e ininterruptas durante toda a duração da missão. Estes sistemas também permitem que o Pandora ajuste autonomamente a sua posição conforme necessário, garantindo que nunca perde uma oportunidade de estudar um exoplaneta que passa. É uma combinação perfeita de tecnologia de ponta e planejamento meticuloso, todos trabalhando juntos para fornecer insights incomparáveis sobre mundos distantes. Implicações futuras. Então, o que vem a seguir? Depois de Pandora ter completado a sua missão, o impacto das suas descobertas estender-se-á muito além da comunidade científica. Os dados recolhidos por Pandora estabelecerão as bases para o futuro da exploração espacial, influenciando potencialmente missões que visam encontrar exoplanetas semelhantes à Terra, capazes de sustentar vida. Mas as implicações não param por aí. Pandora também melhorará a nossa compreensão do que torna um planeta habitável, o que é essencial para o objetivo a longo prazo da colonização interplanetária.
O sucesso de Pandora contribuirá diretamente para o crescente campo da investigação de exoplanetas, expandindo nosso conhecimento do universo e ajudando a responder à velha questão: estamos sozinhos? As suas observações de atmosferas alienígenas poderão revelar sinais de vida em locais que nunca pensamos observar antes. Na verdade, Pandora poderia fornecer os primeiros indícios de bioassinaturas alienígenas, gases na atmosfera de um planeta que poderiam indicar a presença de vida. Esta seria uma conquista inovadora, abrindo a porta para missões ainda mais ambiciosas no futuro. A missão Pandora também atua como um trampolim para telescópios e missões espaciais mais avançados. Ao refinar as nossas técnicas de observação e caracterização de exoplanetas, Pandora tornará possível que futuras missões avancem ainda mais na sua exploração. Estes avanços poderão um dia levar à descoberta de exoplanetas que não só se assemelham à Terra, mas também possuem as condições necessárias para a vida prosperar. A contribuição de Pandora para a ciência espacial irá ecoar durante anos, moldando a forma como abordamos a procura de vida fora da Terra e a nossa compreensão do cosmos. E aí está, a missão Pandora da NASA foi criada para desvendar os segredos de exoplanetas distantes, aproximando-nos mais do que nunca da compreensão do potencial de vida fora da Terra. O que você acha? As descobertas de Pandora poderiam mudar a forma como olhamos para o universo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou deste mergulho profundo na exploração espacial, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em Fatos Espaciais para mais conteúdo alucinante sobre o cosmos. Fique curioso e continue explorando conosco, porque o universo está cheio de mistérios esperando para serem descobertos. Você já olhou para o céu e se perguntou se o universo tem uma mensagem para você? Bem, na próxima semana, o cosmos fará exatamente isso. Imagine sair e ver um sorriso gigante no céu formado por planetas e a Lua perfeitamente alinhados. Parece real, certo? Mas está acontecendo. Você está pronto para testemunhar esse sorriso celestial? Você sabe quando e onde procurar? Vamos mergulhar neste evento cósmico raro e direi tudo o que você precisa saber para não perder esta visão incrível. Srosto de Miley Fenômeno. Imagine sair de casa na manhã de 25 de abril de 2025 e testemunhar um sorriso cósmico iluminando o céu. Pode parecer algo saído de um filme de ficção científica, mas vai acontecer na realidade. Vênus, Saturno e uma lua crescente se alinharão em uma rara conjunção tripla, formando um rosto sorridente nos céus. Mas por que isso é tão importante? Bem, os alinhamentos planetários não acontecem todos os dias, e este é um verdadeiro espetáculo, um que você não vai querer perder. Os planetas e a Lua vão se alinhar perfeitamente, criando uma imagem que parece que o céu está sorrindo para nós. E quem não gostaria de ver isso? É como se o universo nos oferecesse um momento de alegria, uma piscadela celestial vinda do espaço. Então, prepare-se para testemunhar algo extraordinário. Este evento não se trata apenas de vislumbrar um alinhamento raro. É um lembrete de que o cosmos está sempre em movimento, mudando e mudando constantemente de maneiras que só podemos começar a compreender. O universo consegue nos mostrar como tudo realmente está interconectado, e este raro momento é o exemplo perfeito. Se você já se maravilhou com a beleza das estrelas ou se perguntou sobre as forças que impulsionam nosso sistema solar, está a sua chance de se conectar com as estrelas de uma forma absolutamente mágica. Então, defina seus alarmes, marque seus calendários e prepare-se para um céu matinal como você nunca viu antes. Compreendendo uma conjunção tripla. Então, você deve estar se perguntando, o que exatamente é uma conjunção tripla e por que isso é importante? Uma conjunção tripla ocorre quando três corpos celestes, planetas, neste caso, aparecem próximos uns dos outros da nossa perspectiva aqui na Terra. Não se trata apenas de ver os planetas se alinharem, trata-se de observá-los se movendo em uma dança que é ao mesmo tempo bela e rara. Neste evento, Vênus, Saturno e a Lua crescente formarão um alinhamento triangular perfeito. Imagine isto, Vênus como molho direito, Saturno como molho esquerdo e a Lua crescente formando um sorriso.
Este alinhamento não durará muito, então não pisque. Agora, alinhamentos como este não são completamente cru. Você pode ver uma conjunção planetária de vez em quando. Mas o que torna este evento tão especial é o momento e o posicionamento exato. Os planetas e a Lua se alinharão de uma forma que parece um rosto sorridente. É uma coincidência cósmica rara o suficiente para fazer você parar e olhar. Este não é apenas um alinhamento planetário qualquer, é o universo que nos envia um lembrete amigável de quão pequenos, mas maravilhosamente conectados, somos nesta vasta tapeçaria cósmica. Para os observadores das estrelas, esta é uma oportunidade de testemunhar algo verdadeiramente especial, um alinhamento que traz uma sensação de admiração e admiração, lembrando-nos da beleza do nosso lugar no universo. Horário e local de visualização ideal. Tudo bem, então quando exatamente você poderá captar esse sorriso cósmico? A melhor hora para testemunhar esta maravilha planetária será ao amanhecer de 25 de abril de 2025. Mas o problema é o seguinte, ela não ficará visível o dia todo, então você precisará definir o alarme e estar preparado para começar cedo. Para obter a melhor vista, você deve olhar para o horizonte leste pouco antes do nascer do Sol, por volta das 5h30, horário local. Você pode estar se perguntando, por que tão cedo? Bem, esse alinhamento acontece pouco antes do Sol nascer, então os planetas estarão baixos no horizonte. Você terá uma breve janela de oportunidade, apenas cerca de 1 hora, antes que o Sol fique muito brilhante e dificulte ver qualquer coisa. Os planetas estarão suficientemente baixos no céu para serem visíveis a olho nu, mas a janela de tempo é apertada. Certifique-se de ter uma visão desobstruída do horizonte, longe de prédios altos ou árvores que possam bloquear sua visão do céu. Este é o seu momento de capturar aquele sorriso nos céus, então certifique-se de deixar tudo pronto na noite anterior. Não esqueça sua câmera se quiser tirar uma foto. Ei, não se preocupe se você nunca olhou para o céu tão cedo, valerá cada segundo. O que você verá no céu? Agora, vamos falar exatamente sobre o que você verá. Ao olhar para o céu, você notará os planetas Vênus e Saturno posicionados para formar os olhos e a Lua crescente curvando-se perfeitamente abaixo deles para criar um sorriso. É como se o próprio céu estivesse lhe dando uma piscadela cósmica. Imagine o brilho frio de Vênus, brilhante e ousado, emparelhado com a beleza rodeada de Saturno e, logo abaixo deles, o delicado crescente da Lua, quase como um sorriso pintado no céu. O alinhamento é único não apenas porque é um evento raro, mas também devido à forma como estes corpos celestes irão interagir no nosso campo de visão. Você não verá apenas os planetas alinhados, eles serão colocados de forma que suas posições se juntem para formar um rosto sorridente. É um retrato cósmico, um símbolo de harmonia no universo, que nos mostra como até os objetos mais distantes no espaço podem se unir para um breve momento de alinhamento perfeito. Assistir isso definitivamente fará com que você se sinta parte de algo muito maior do que você. Quer você seja um entusiasta da astronomia ou simplesmente alguém que adora um bom espetáculo celestial, este raro alinhamento deixará maravilhado. E quem sabe? Você pode até se sentir um pouco mais conectado com as estrelas e os mistérios do universo depois de testemunhar esse lindo sorriso no céu. Visualizando dicas e equipamento. Então, você provavelmente está se perguntando, você precisa de equipamento especial para ver esse alinhamento incrível? Boas notícias, você não. Este evento é visível a olho nu. O que significa que você não precisa de telescópios ou binóculos sofisticados para testemunhar a magia. Claro, se você tiver binóculos ou um pequeno telescópio por perto, você pode querer usá-los para uma visão mais detalhada de Vênus, Saturno e da Lua crescente. Você verá os anéis icônicos de Saturno e o brilho de Vênus em todo o seu esplendor. Mas mesmo sem o equipamento extra, você ainda terá um show fantástico. A chave aqui é a localização. Como mencionamos, você desejará uma visão desobstruída do horizonte oriental. Evite áreas com forte poluição luminosa ou qualquer coisa que possa bloquear sua linha de visão. E se você tiver uma câmera, esta é sua chance de tirar uma foto.
Apenas certifique-se de ajustar suas configurações para levar em conta a luz da manhã. Dessa forma, você capturará o alinhamento em toda a sua glória cósmica. Esteja você usando um smartphone ou uma DSLR, compartilhe suas fotos com amigos e familiares. Este é um momento que você vai querer lembrar, e que melhor maneira de manter a memória viva do que capturá-la para a posteridade? Quem sabe? Talvez este raro alinhamento o inspire a explorar mais o céu noturno no futuro. Por que este evento é importante? Agora, vamos conversar um pouco sobre por que esse evento é realmente importante. Você pode estar pensando, é apenas um sorriso no céu. Por que eu deveria me importar? Bem, deixe-me dizer, não se trata apenas de um visual legal, é um lembrete da incrível beleza e mistério do universo. Nosso sistema solar está sempre em movimento, mas raramente testemunhamos momentos em que tudo se alinha tão perfeitamente. É como a maneira da natureza dizer, olha, estou aqui e estou deslumbrante. Assistir a este evento fará com que você se sinta conectado a algo maior, algo muito além das nossas preocupações cotidianas. Esses alinhamentos celestiais despertam admiração e curiosidade, e é exatamente disso que mais precisamos em nossas vidas. Pense nisso, sempre que olhamos para as estrelas, estamos a olhar para algo que tem milhões ou mesmo milhares de milhões de anos. Estes planetas e luas fazem parte de uma dança cósmica que já dura eras, e este breve momento de alinhamento é apenas um capítulo na grande história do universo. Isso nos lembra que, embora pareçamos pequenos na vastidão do espaço, também fazemos parte de algo incrivelmente belo e complexo. Então, não perca! Aproveite esta oportunidade para fazer uma pausa, maravilhar-se com o céu noturno e refletir sobre o quanto ainda temos que aprender sobre o cosmos. E quem sabe? Talvez este sorriso celestial desperte uma nova paixão pela astronomia ou simplesmente traga um pouco mais de maravilha para o seu dia. Obrigado por sintonizarem, Observadores das Estrelas. Não se esqueça de marcar em sua agenda esse raro sorriso celestial e compartilhar suas fotos conosco. O que você acha? O universo tem senso de humor? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou desta jornada cósmica, curta, inscreva-se e aperte o ícone do sino para mais maravilhas espaciais. Até a próxima! Continue olhando e explorando os mistérios do universo conosco aqui no Space Facts. Ei! Você já se perguntou o que acontece quando a gravidade fica tão forte que pode dobrar a própria estrutura do espaço e do tempo? Imagine um ponto no universo onde o próprio tempo desacelera, a luz fica presa e até mesmo as leis mais básicas da física parecem falhar. Parece algo saído de um filme de ficção científica, certo? Bem, é real. Hoje, estamos mergulhando no mundo alucinante dos buracos negros. Como eles distorcem a realidade? O que acontece dentro deles? Fique por aqui e vamos explorar os mistérios cósmicos juntos. O nascimento de um buraco negro. Imagine uma estrela, enorme e brilhante, vivendo seus últimos dias. Durante milhões, ou até milhares de milhões, de anos, esta estrela tem fundido hidrogênio em hélio no seu núcleo, produzindo o imenso calor e luz que define a existência de uma estrela. Mas um dia esse processo para. A estrela fica sem combustível e o delicado equilíbrio que a impedia de entrar em colapso sob o seu próprio peso é quebrado. Sem nenhuma força externa para contrabalançar a atração da gravidade para dentro, a estrela começa a colapsar sobre si mesma. À medida que o núcleo da estrela se contrai, aquece e comprime, atingindo temperaturas e densidades que parecem inimagináveis. Eventualmente, o núcleo colapsa num ponto de densidade infinita, uma singularidade, onde a gravidade se torna tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar. Em torno desta singularidade forma-se o horizonte de eventos, o ponto sem retorno. Além desta fronteira, nada, nem mesmo a luz, a coisa mais rápida do universo, pode escapar da atração gravitacional do buraco negro. Este colapso catastrófico resulta na formação de um buraco negro, um objeto cósmico tão denso que distorce o próprio espaço-tempo. Qualquer coisa capturada no horizonte de eventos fica presa, puxada inexoravelmente em direção à singularidade.
Desde o nascimento de um buraco negro, as leis da física tal como as conhecemos parecem falhar, criando uma região do espaço onde o espaço e a realidade tal como a entendemos deixam de se comportar de qualquer forma previsível. A formação de um buraco negro não é apenas a morte de uma estrela, é o nascimento de um tipo inteiramente novo de objeto, onde as regras comuns do universo são desafiadas. Teoria da relatividade geral de Einstein. Antes mesmo de sabermos sobre os buracos negros, houve um avanço na compreensão da própria natureza da gravidade. Em 1915, Albert Einstein apresentou sua teoria da relatividade geral, uma forma radicalmente nova de olhar o universo. Ao contrário de Isaac Newton, que descreveu a gravidade como uma força que atua à distância, a teoria de Einstein pintou um quadro completamente diferente. Ele propôs que a gravidade não é uma força, mas uma curvatura do próprio espaço e do tempo, causada pela presença de massa e energia. Imagine isto: o espaço-tempo, a própria estrutura do universo, é como uma folha de borracha esticada. Quando você coloca um objeto massivo, como um planeta ou uma estrela, nessa folha, isso faz com que a folha se curve e dobre em torno do objeto. Quanto mais massivo for o objeto, maior será a curva. Essa curvatura é o que percebemos como gravidade. Além do mais, esta distorção do espaço-tempo afeta não apenas o movimento dos objetos, mas também a própria passagem do tempo. A teoria de Einstein previu que objetos extremamente massivos, como os buracos negros, poderiam deformar o espaço-tempo a tal ponto que criariam singularidades, pontos onde o espaço e o tempo entram em colapso sob uma gravidade tão intensa que as leis da física entram em colapso. No coração de cada buraco negro está esta singularidade, onde a gravidade é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar. A descoberta de buracos negros confirmou a teoria de Einstein, mostrando quão dramaticamente objetos massivos podem distorcer a estrutura do espaço-tempo. As ideias alucinantes de Einstein continuam a moldar a nossa compreensão do universo, com os buracos negros servindo como o teste final da validade da sua teoria. Dilatação do tempo gravitacional. Imagine que você está perto da borda de um buraco negro, olhando para a vastidão do espaço. Do seu ponto de vista, tudo parece quase normal, exceto por um fenômeno incrível, o próprio tempo. Veja, quanto mais perto você chega de um buraco negro, mais o tempo começa a desacelerar em relação ao resto do universo. Parece ficção científica, certo? Bem, é uma das previsões mais alucinantes da teoria da relatividade geral de Einstein, e é chamada dilatação do tempo gravitacional. Para entender isso, imagine o tempo como um rio fluindo em ritmo constante. Quando você está longe de um objeto enorme, o rio flui suavemente e tudo parece acontecer no ritmo normal. Mas à medida que nos aproximamos de um buraco negro, o rio começa a desacelerar e o próprio tempo se estende. Para alguém que esteja longe do buraco negro, pareceria que seus movimentos estão acontecendo em câmera lenta. Por outro lado, da sua perspectiva, tudo fora do buraco negro pareceria acelerar. É como se o tempo perto de um buraco negro fosse tão distorcido que literalmente dobrasse e distorcesse. Se você estivesse flutuando perto do horizonte de eventos, o ponto sem retorno, você poderia olhar para um relógio e ver os segundos passando normalmente para você, mas para um observador distante, esses segundos se estenderiam como uma eternidade. Na verdade, se você mergulhasse no buraco negro, experimentaria o tempo em um ritmo totalmente diferente, mas para qualquer pessoa que observasse de uma distância segura, você pareceria congelar no lugar ao se aproximar do horizonte de eventos. O tempo, tal como o conhecemos, curva-se e estica-se no poderoso poço gravitacional de um buraco negro, tornando-o numa das experiências mais surreais do cosmos. Lente gravitacional, lupa da natureza. Vamos imaginar que você está observando as estrelas, procurando galáxias distantes e as maravilhas ocultas do universo. Mas há um problema: alguns destes objetos estão tão distantes que nenhum telescópio, por mais poderoso que seja, consegue vê-los claramente. É aí que entram os buracos negros, e é um fenômeno tão espetacular que parece que o próprio universo está lhe mostrando um truque oculto: lente gravitacional.
Quando a luz de um objeto distante, como uma estrela ou uma galáxia, passa perto de um buraco negro, o intenso campo gravitacional do buraco negro distorce o espaço-tempo de forma tão dramática que curva a luz, tal como uma lente curva a luz que passa através dela. Este efeito de curvatura funciona como uma lupa, permitindo aos astrônomos observar objetos que de outra forma estariam escondidos atrás do horizonte de eventos do buraco negro. Em essência, os buracos negros tornam-se lentes de aumento cósmicas, esticando e distorcendo a luz de galáxias a milhões ou mesmo bilhões de anos-luz de distância. Através destas lentes gravitacionais, podemos testemunhar galáxias e estrelas distantes de maneiras que nunca pensamos serem possíveis. É como se os buracos negros criassem atalhos pela vastidão do espaço, revelando segredos ocultos do universo. Os astrônomos utilizam este fenômeno para perscrutar profundamente o cosmos, muitas vezes descobrindo galáxias que de outra forma seriam invisíveis. É um dos truques mais fascinantes da natureza, mostrando-nos como os buracos negros podem não só curvar o tempo, mas também distorcer a luz, revelando um universo muito mais complexo e intrincado do que alguma vez imaginamos. Girando buracos negros e arrastando o quadro. Agora, vamos dar uma olhada em algo ainda mais alucinante, o buraco negro giratório. Imagine um buraco negro que não está apenas parado ali como um vácuo cósmico, mas, em vez disso, está girando mais rápido do que qualquer coisa que possamos imaginar. A rotação de um buraco negro é tão intensa que começa a arrastar consigo a própria estrutura do espaço-tempo. Este fenômeno é conhecido como arrastar quadro, e é uma característica fundamental dos buracos negros rotativos, também chamados de buracos negros de Kerr. Quando um buraco negro gira, ele não apenas distorce o espaço-tempo como um buraco negro não giratório, e ele o torce. Imagine uma bola de gude colocada sobre uma folha de borracha. Se a folha for esticada, a bola de gude criará uma pequena depressão, fazendo com que os objetos próximos rolem em sua direção. Agora imagine se a própria folha estivesse girando. O mármore começaria a espiralar em torno da depressão à medida que o tecido do lençol se torcesse abaixo dele. Isso é semelhante ao comportamento do espaço-tempo perto de um buraco negro em rotação. À medida que o buraco negro gira, ele arrasta tudo ao seu redor para sua rotação, criando um efeito tão poderoso que pode até afetar as órbitas de objetos próximos e caminhos de luz. Quanto mais perto você chega do buraco negro, mais extrema se torna essa torção do espaço-tempo. Este efeito é tão forte que se você fosse pego perto de um buraco negro giratório, sua nave espacial, ou qualquer objeto, seria puxado para um movimento espiralado, preso nas correntes rodopiantes do espaço-tempo. Este efeito de arrastar o quadro pode até fazer com que a luz siga um caminho curvo, fazendo com que o buraco negro pareça distorcido ou esticado. Assim, um buraco negro não só curva o espaço e o tempo, mas a sua própria rotação pode arrastar tudo, até mesmo a luz, para o seu redemoinho gravitacional. O horizonte de eventos. Vamos agora falar sobre uma das características mais fascinantes e assustadoras dos buracos negros, o horizonte de eventos. Esta é a fronteira que marca o ponto sem retorno. Depois de cruzar esse limiar, não há como voltar atrás, nem mesmo a luz pode escapar. O horizonte de eventos não é uma superfície física que você possa tocar, em vez disso, é um ponto no espaço onde a velocidade de escape excede a velocidade da luz, o que significa que nada, por mais rápido ou poderoso que seja, pode libertar-se da atração do buraco negro. À medida que você se aproxima do horizonte de eventos, as coisas começam a ficar seriamente estranhas. Por um lado, o próprio tempo se comporta de maneira diferente. Para um observador externo, você pareceria desacelerar e congelar à medida que se aproxima do horizonte de eventos. Sua imagem se esticaria e distorceria à medida que você se aproximasse do ponto sem volta, como um elástico esticado. Enquanto isso, do seu ponto de vista, tudo pode parecer perfeitamente normal. Você poderia até continuar caindo em direção ao buraco negro, mas do mundo exterior pareceria que você está preso em uma animação suspensa. O que acontece com você quando você cruza o horizonte de eventos? Bem, ninguém realmente sabe.
Não podemos observar o interior de um buraco negro porque a luz não consegue escapar e tudo o que atravessa o horizonte de eventos desaparece de vista. As teorias vão desde a possibilidade de ser esticado em um fio longo e fino, um processo chamado espaguetificação, à ideia de que sua jornada poderia estar completamente além da nossa compreensão da física. Mas o que sabemos é que, uma vez ultrapassada essa linha, as regras do espaço e do tempo já não se aplicam de forma alguma que possamos compreender. Buracos negros e a estrutura do espaço-tempo. Os buracos negros não desafiam apenas a nossa compreensão da gravidade ou da luz, eles nos forçam a repensar tudo o que sabemos sobre a própria estrutura do espaço e do tempo. Na verdade, os buracos negros são tão extremos que criam regiões onde o espaço-tempo é distorcido a ponto de as nossas atuais leis da física falharem. Quando falamos sobre um tecido do espaço-tempo, queremos dizer o contínuo quadridimensional no qual todos os objetos existem. É como o palco onde o drama do universo se desenrola. Mas quando um buraco negro se forma, este estágio distorce tão drasticamente que as regras habituais não se aplicam. No coração de cada buraco negro existe uma singularidade, onde a curvatura do espaço-tempo se torna infinita. Imagine um ponto no universo onde as leis do espaço e do tempo não funcionam mais da maneira que entendemos. Neste ponto, todas as forças que governam o universo, incluindo a gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares, entram em colapso numa só. A singularidade é onde todas as nossas teorias atuais ficam aquém e é um lugar onde a física como a conhecemos simplesmente não consegue descrever o que acontece. E, no entanto, os buracos negros não são apenas curiosidades. São laboratórios naturais onde o próprio espaço-tempo é testado até aos limites. À medida que os cientistas continuam a investigar a natureza dos buracos negros, procuram uma teoria que possa combinar a relatividade geral, que explica a gravidade, e a mecânica quântica, que explica o comportamento das partículas subatômicas. Encontrar esta teoria de tudo é um dos maiores desafios da física moderna, e os buracos negros podem ser a chave para desvendar este mistério. Quanto mais profundamente exploramos, mais percebemos que os buracos negros não são apenas forças destrutivas, eles são fundamentais para a compreensão da própria natureza da realidade. Bem, aí está. Os incríveis mistérios dos buracos negros e como eles dobram a própria estrutura do espaço e do tempo. É incrível pensar o quanto ainda temos que aprender sobre o universo, certo? O que você acha dos buracos negros? Você acha que algum dia iremos entendê-los completamente? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, adoraria ouvir o que você pensa. Se você gostou deste mergulho profundo no espaço, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever Fatos Espaciais para mais conteúdo alucinante. Até a próxima, continue explorando o cosmos.